Tudo começou com a necessidade mais básica: sobreviver. Ele era só um garoto quando começou a frequentar os lixões da cidade. Não por escolha, mas por falta de opções. A família vivia em situação de extrema pobreza, mal havia o que comer em casa, sem estudo, sem apoio e muitas vezes sem esperança. Ele encontrou no lixo a única chance de ganhar algum dinheiro. Passava o dia inteiro debaixo do sol, vasculhando montanhas de resíduos atrás de algo que pudesse vender. Latinhas, papelão, garrafas plásticas. Qualquer coisa que tivesse algum valor. Era um trabalho duro, sujo, perigoso e solitário. Mas ali, naquele cenário que a maioria das pessoas ignora ou despreza, ele começou a desenvolver um olhar diferente. Enquanto muita gente via apenas lixo, ele começava a enxergar a possibilidade. E essa pequena diferença de perspectiva seria o ponto de partida para uma grande transformação. Com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais atento. Começou a perceber que nem todo lixo era igual, menos alguns materiais tinham mais valor que outros, e havia quem pagasse bem por certas coisas. Ele aprendeu, na prática, o que era PET e o que era alumínio, o que podia ser vendido direto e o que precisava ser separado com mais cuidado. Aos poucos foi dominando esse idioma do lixo, entendendo como o mercado de recicláveis funcionava. Mais do que catar, ele começou a pensar como alguém que negocia, que avalia, que enxerga oportunidade. Foi ali que surgiu uma ideia simples, mas poderosa. E se, em vez de apenas vender o que achava, ele começasse a organizar isso como um sistema? Foi nesse momento que ele deixou de ver o lixo como resto e passou a ver como matéria-prima. Enquanto muitos ainda torciam o nariz, ele já via um futuro possível ali, um negócio, uma missão, uma chance de mudar sua vida e a de muita gente. Depois de anos vivendo da coleta, ele decidiu dar um passo ousado: montar o próprio negócio. A ideia parecia impossível, menos afinal ele não tinha dinheiro, não tinha estudo e mal sabia por onde começar. Mas tinha algo que ninguém podia tirar: experiência de sobra e uma visão muito clara do que queria construir. Com um pouco que conseguiu juntar vendendo recicláveis, mais a ajuda de um amigo e muita criatividade, alugou um pequeno galpão num terreno abandonado. Usou materiais reaproveitados para montar as primeiras estruturas e criou um espaço improvisado de triagem. Começou sozinho, separando o que recebia, organizando os resíduos por tipo, por cor, por peso, tudo feito com o máximo de cuidado e eficiência. Aos poucos, clientes começaram a aparecer. Pequenos comércios, mercados, até empresas interessadas em dar um destino sustentável para seus resíduos. Ele estava oficialmente empreendendo, menos ainda longe do conforto, mas já muito além do ponto onde começou. O que antes era só sobrevivência, agora virava propósito. E o mais impressionante, ele ainda fazia tudo isso com os pés no chão do lixão, ajudando quem estava por lá. Com o galpão funcionando e a demanda crescendo, ele logo percebeu que não dava mais conta de tudo sozinho. Foi aí que veio a decisão mais simbólica da sua jornada: começar a contratar outras pessoas e não qualquer pessoa, mas gente que, assim como ele, vende ex-catadores, moradores de rua, mães solo, jovens sem oportunidade, pessoas invisíveis para o mercado de trabalho, mas cheias de vontade de fazer acontecer. Montou uma equipe, ensinou tudo o que sabia, dividiu tarefas e criou um ambiente onde o respeito era a regra. O que era um galpão virou uma pequena empresa. E, o mais bonito, ele fez questão de manter a essência. Nada de exploração, nada de hierarquia opressora menos. Ali todo mundo era parte da mesma missão. Gente que antes brigava por latinha agora trabalhava com carteira assinada, uniforme, almoço garantido e dignidade. Ele não era mais só um ex-catador, era um líder, um empreendedor que devolvia à comunidade aquilo que ela um dia lhe negou: oportunidade de verdade. O crescimento da empresa dele não significava só lucro, significava transformação real. A cada tonelada de material reciclado, menos lixo era despejado em rios, terrenos baldios e lixões. A cidade começou a sentir o impacto. Bairros mais limpos, menos entulho nas ruas, mais consciência nas empresas. Mas não era só o meio ambiente que ganhava menos, era a sociedade também. Aquele projeto gerava renda, resgatava a autoestima de pessoas marginalizadas e reconstruía vidas com dignidade. Crianças que antes viam os pais saindo para catar recicláveis agora os viam indo trabalhar numa empresa que valorizava o que faziam. Era reciclagem de materiais, sim, mas era também reciclagem de histórias. A cada pessoa contratada, a cada parceria feita, a empresa se tornava um símbolo de que é possível empreender com propósito, de que impacto social e ambiental podem caminhar juntos e de que o sucesso não precisa deixar ninguém para trás. O que começou com uma sacola nas costas agora movia caminhões e o coração de muita gente.
Com o tempo, o trabalho dele começou a chamar atenção fora da comunidade. Veio uma matéria num jornal local, depois um convite para contar sua história numa escola, em seguida uma ONG quis conhecer o projeto, e quando o viu ele já estava palestrando em eventos, sendo entrevistado por revistas de sustentabilidade e recebendo prêmios por inovação social. Mas o mais incrível é que nada disso subiu à cabeça. Mesmo com sucesso, ele continuou com os pés no chão, literalmente. Continuava visitando lixões, conversando com catadores, levando doações, dando dicas de como se organizar melhor. Ele fazia questão de mostrar que não era um herói distante, mas alguém que veio do mesmo lugar e só precisou de uma chance e muita persistência. Sua história passou a inspirar outros empreendedores sociais. Virou exemplo em projetos educacionais e modelo para políticas públicas. Ele provou que dá para vencer com honestidade, com propósito e com impacto positivo. Hoje ele não é só o cara que saiu do lixo e chegou ao luxo. Ele é o cara que transformou o lixo em legado.